Opa, sua agradável chique na bigorna, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Varíola Virulenta. Estamos aqui novamente para discutir assuntos da atualidade, assuntos que são importantes no contexto não só histórico, mas social, mundial da atualidade. Como você está, Thiago? Só na paz? Salve, camarada miojo, queridos ouvintes, eu estou só na paz, miojo, mas a gente vai ver hoje que essa não é a situação do nosso planeta, do planeta Terra, onde vivemos. A gente tem aí uma crescente bélica acontecendo no mundo que vem aí já de alguns anos, né? E a gente tá vendo cada vez mais esses conflitos se acirrarem e hoje o papo é sobre isso. Então, antes de nos jogarmos de cabeça com esse assunto bombástico, vamos já falar para vocês aí para seguir nossas redes sociais, como sempre a gente fala aqui, tanto no nosso Instagram quanto no nosso TikTok, e também dar uma olhada no nosso projeto no Apoia-se. Se você puder e quiser contribuir com a existência desse projeto, isso ajuda bastante a manter essas estruturas de pé, você pode ir lá no Apoia-se/Varíola Virulenta e contribuir com singelos valores como R$5. De 5 até onde a sua vontade e a sua benevolência quiser ir, né? É uma forma também da gente dar continuidade e de você mostrar que gosta do trabalho que a gente tá fazendo aqui. Claro que não só isso, né, miojo? Você também pode comentar, compartilhar, curtir o material que a gente tá produzindo, mandar para um amigo, para um tio, para uma tia, espalhar aí essas ideias que a gente tá difundindo aqui no Varíola, né? Exatamente. Então, se você puder e quiser, pode contribuir financeiramente, se não, divulgue esse conteúdo para as pessoas que amam e também odeiam esse conteúdo, porque os haters, na verdade, ajudam muito mais. E digo mais sobre esse assunto ainda, miojo. Compartilhe o material dos seus camaradas, tá? Se seus camaradas têm um produto, um serviço, uma tarefa aí, uma parada que eles divulgam, compartilhe e engaje, porque vale muito mais a pena do que você compartilhar, sei lá, um Podpah, um Flow, né? Eles já têm milhões, nós não temos nada. Exatamente. Então isso é muito importante porque o boca a boca, né, ele contribui muito com o crescimento de qualquer conteúdo, gente. Até se for fazer amiguru, ajuda pra caralho. Então vai lá, compartilha o trabalho dos seus amigos. Se você não tem dinheiro pra gastar, pra comprar o produto deles, pelo menos façam outras pessoas saberem que existe um trabalho sendo executado. E aqui no nosso caso, o nosso podcast. Beleza? Fora isso, vamos iniciar o nosso podcast de hoje, porque os conflitos não param de acontecer no mundo. Episódio de hoje: Guerra Vista. É isso aí, miojo. O mundo vai à guerra mais uma vez. Não de forma declarada, mas a gente tá vendo aí nos últimos anos, tem ganhado bastante os noticiários, quando conveniente, o jornalismo de guerra, né? A gente vê, olhando assim para uma situação, para um panorama do momento em que estamos vivendo, a gente tem a guerra na Ucrânia, né? Que a Rússia invadiu a Ucrânia. Essa guerra, ela tá ligada a vários outros fatores econômicos, né? Então, a gente já tem... Pra quem acompanha e tá inteirado no assunto, sabe que não é uma guerra da Rússia com a Ucrânia, é uma guerra da Rússia com a OTAN. Então a gente pode dizer que sim, a Europa e os Estados Unidos estão em guerra, talvez não declarada, mas eles enviam tropas, enviam arma, grana para a Ucrânia, e também recomendam os seus cidadãos a se prepararem para uma possível eventual guerra mais generalizada. A gente tem um governo do Trump aí, que é um governo nazi-fascista, não tem como dar outra definição pro que é, pro que tá acontecendo nos Estados Unidos, que tem relação com praticamente toda a guerra que tá acontecendo no mundo, tem o dedinho dos Estados Unidos, né? E tá criando essa situações diplomáticas tensas, tanto com o Canadá, com o México, com outros países. A gente tem, aqui na América Latina, né, a gente não é um continente conhecido por grandes guerras, pelo menos não do século XX, do século XXI para frente, do século XX para frente, né? A gente não teve grandes guerras aqui, mas tem a situação da Venezuela com a Guiana, ali uma situação meio complicada em relação à região do Essequibo, né? Que descobriram que tem grandes reservas de petróleo e é uma região que está sob controle da Guiana, né? Que foi um país colonizado, se não me engano, pelos holandeses. Depois os holandeses saíram, deram controle para os britânicos.
e os britânicos pegaram o Essequibo venezuelano, né? Há 2 anos atrás, rolou um plebiscito na Venezuela que o Maduro... O resultado desse plebiscito foi que a população votou e os venezuelanos consideram que o Essequibo é deles. Então tem ali uma situação tensa com a Venezuela, aqui no nosso continente. Se a gente saltar pro outro lado, na China, a gente tem também uma situação de tensão crescendo cada vez mais com Taiwan. A China vira e mexe, faz exercícios militares simulando uma invasão da ilha de Taiwan, e isso uma hora vai de fato acontecer, porque os chineses consideram que Taiwan é parte do território chinês, e de fato é. Sempre foi, a gente falou isso em outro episódio, não se aprofundou, mas Taiwan historicamente é um território chinês. Tem a situação das Coreias, né, que nunca acabou aquela guerra, eles entraram no armistício em 54, que perdura até hoje, mas ambos os países, tanto o norte quanto o sul, eles têm feito provocações, né, exercícios militares. A Coreia do Sul faz muito exercício militar em parceria com os Estados Unidos e com o Japão, já simulando um confronto. A gente também, saindo um pouco da Ásia, mas nós vamos voltar a ela, a gente tem a África. A África é uma tragédia só, né? A gente tem conflito no Sudão, tem uma guerra civil acontecendo no Sudão, a gente teve diversos golpes de Estado ali, no Mali, Burkina Faso, no Níger, no Gabão, inclusive muitos deles com um caráter anticolonial, né, condenando a política francesa, por exemplo, em relação à exploração dos minérios, né, o urânio da França vem todo do Níger, por exemplo, né, a França não tem nenhuma mina de urânio ali, mas ele vem do Níger. Se não me engano é urânio. Não, é urânio. E tem também o genocídio acontecendo na Palestina, né? Israel, que é esse país terrorista no mundo que não segue nenhuma das leis do direito internacional. Os Estados Unidos também não, mas são aliados e estão ali cometendo um genocídio em curso na Palestina. E a gente tem outros conflitos, né? Tem também a Armênia e o Azerbaijão ali em cima, perto da Rússia, que entraram em um quase conflito há pouco tempo atrás. Tinha uma república dentro do território do Azerbaijão, tem um território conhecido como Cáucaso, que tinha uma república chamada Nagorno-Karabakh, que é de maioria armênia, que eles foram expulsos da região, né? Rolou uma limpeza étnica ali, todo mundo foi expulso, senão o Azerbaijão ia matar todo mundo. E nós temos outro conflito histórico que tá para se desenrolar. Talvez, enquanto você estiver escutando esse episódio, ele já tenha escalado, porque a situação é tensa, e é o conflito da Índia, que é uma potência nuclear, e do Paquistão, que é outra potência nuclear. E ambos não fazem parte daquele tratado de proliferação de armas nucleares, tá? Então, assim, o bagulho tá ficando louco, meus amigos. A guerra tá vindo, a galera não tá com paciência e a bala tá comendo. É basicamente isso, né? E se você vê um reflexo também sobre a maior parte dos conflitos que foi citada aqui por você, Chay, eles fazem parte desse período pós-desmonte coloniais, né? Que o caso da África é um exemplo muito categórico nisso, né? Que você tem o desmembramento, né, dos controles coloniais dos impérios, né, os impérios do norte, inclusive da Grã-Bretanha, e aí eles se livram dos lugares, né, porque não era economicamente mais viável ter o controle sobre essas regiões, e você meio que deixa a galera se matar para resolver os conflitos dali. Eu falo da África porque a África foi uma partilha que os reflexos dela, elas são vistos até hoje, né? O pessoal fala assim, esse povo da África que só fica se matando, todo mundo lá é ganancioso, só quer saber de poder, mas não entende que existe um contexto todo de tribos das regiões. E muitos países, as fronteiras dos países, elas foram delimitadas sem levar essa consideração étnica da população. Vou falar dessa parte da partilha, né, da África, que pra quem não sabe, é só pegar um mapa da África aí e ver que, que fronteiras retinhas, quadradinhas, né, que é uma coisinha, parece que foi feita com a régua. Sim, foi feita com a régua, né, teve um acordo ali entre os países europeus que ficou conhecido como a partilha da África, né? Que os caras literalmente pegaram régua e traçaram ali o mapa e falou, isso aqui é seu, isso aqui é meu. Exatamente. E aí você desconsidera as populações tradicionais, locais que tinham nessa região, e você invoca todo esse problema de conflito. E isso é o que está acontecendo
nessa região que, na verdade, chama Caxemira, né? A Caxemira que é o problema desse embate do Paquistão e da Índia, né? Não é um território do Paquistão, não é um território da Índia, mas é um território do Paquistão, é um território da Índia e também é um território da China. Essa região da Caxemira, que é o lugar específico que esse conflito ele vem se desenvolvendo, ele faz parte desse desmembramento colonial que existia da Inglaterra. Então, quando a gente fala de Caxemira, né, você sempre pensa nessas tensões entre Índia e Paquistão. Mas o conflito, ele tá além dessa disputa simplesmente territorial, né? Ele tá meio que enraizado já ali na relação social das pessoas, porque ele vai se miscigenar nessas relações culturais históricas e também da religião, que vai explicar muita coisa sobre isso, né? Então, quando a gente começa a olhar de uma forma mais atenciosa sobre esses problemas, a gente vê que essa natureza do conflito, ela é marcada por algumas guerras, né? Que acontecem ali, conflitos diretos entre, especialmente, Paquistão e Índia. Não, é porque era um país só antes, né? A Índia era ambos antes, né? Antes da colonização britânica, não tinha talvez não existiam os estados, talvez, mas era a mesma região, né? Não tinha um estado-nação controlando toda a região. E isso, não ter um estado-nação é o que facilitava a colonização, porque você não tinha como se defender, né? De uma forma organizada, coesa, contra uma invasão estrangeira. E a religião também ali foi usada bastante, né? Nessa divisão que aconteceu de Índia e Paquistão. Mas eu acho que a gente precisa olhar ali para antes de 47, né? Primeiro, antes de 47, que é quando estabelecido essas regras de divisão, a Caxemira era um estado principesco, que ele estava sendo organizado ali, governado, pela dinastia hindu, do Dogra. Era essa dinastia que meio que controlava aquela região. Uhum. Apesar da população ela ser predominantemente muçulmana. Então este domínio que foi estabelecido ali em 1846 foi visto como um regime meio opressor, né, em cima dos muçulmanos, porque os indianos não queriam, né, que eles se organizassem politicamente, né. E a política britânica que existia na época era naquela ideia de dividir para reinar, né. Então essa que era a ideia que meio que começa a fermentar essas tensões na região. Então, quando houve a partição da Índia britânica, em 47, aí você já tá tirando esse principado dali, foi o momento de realmente ruptura e tensão de tudo que acontece ali. Então, quando a Grã-Bretanha, né, pra quem não lembra a Grã-Bretanha, gente, é a Inglaterra, né, às vezes as pessoas falam de Inglaterra, fica mais claro. Quando eles param de dominar aquela região, os estados desses principescos que existiam ali, eles tinham a opção de aderir à Índia ou ao Paquistão, que são esses grupos que estão ali étnicos. Tem vários grupos ali. Então, duas regiões específicas, o Jammu e a Caxemira, elas têm essa população que é muçulmana, mas estavam enfrentando esse problema, né, com um governante que era hindu. E isso já era um problema. Então, houve ali, inicialmente, uma busca da independência dessa região da Caxemira, por meio do Maharaja Hari Singh, que ele tentou fazer essa independência, mas começou os períodos de violência ali. Então houve um massacre que ocorreu ali, que foi um massacre de muçulmanos, né? E que nessa região de Jammu, e aí teve os refugiados do hindu que aumentaram essa tensão nessa região. Então uma rebelião ela acontece, né, com algumas milícias ali no Paquistão, em outubro de 1947 já. Então a gente já pode falar que ali é a marcação do primeiro conflito armado nessa relação de controle da região, né? Com esse confronto que acontece ali, a Índia condiciona que a sua ajuda vai acontecer ali, mais na relação de controle de terra de uma porção da Caxemira. E nesse período, né, de outubro, né, entre ali, meados de outubro, quase pro final de outubro, eles assinam um documento de adesão, né, de junção dessas regiões à Índia. E a Índia já começa a militarizar a região. Eles anexam, eles falam que é dele, historicamente, por causa desse reinado do Dogra, né, que esse principado que existia, e fala assim, não, isso aqui sempre foi nosso, então vai continuar sendo nosso, e dane-se, a gente não vai sair daqui. E aí começa esse problema porque o Paquistão não reconhece isso, né? Não tem esse reconhecimento do Paquistão, porque pra eles aquele território é deles também.
Sim, tanto que hoje é um território dividido, né, entre ambos. Assim, não dividido de forma diplomática, mas ambos têm domínio parcial sobre o território, né? Isso, exatamente. Exatamente. Então eles estão nessa situação ali, onde eles têm que negociar aquele espaço, que não é uma negociação assim, vamos dizer assim, da forma mais formal, né? Então, fica uma relação bem volátil e uma rebelião, ela acontece no distrito, em um dos distritos dessa região, por causa das explorações econômicas que estavam acontecendo. O dinheiro, ele sempre está envolvido nesses conflitos, né? E aí existia também, né, essa exploração econômica que não era dos indianos, que era da Liga Muçulmana dali. Então eles estavam cobrando muitos tributos de toda a população, mais da população indiana. Então isso faz gerar o quê? Faz gerar o crescimento e o surgimento de milícias. Nesse período... Não, esse período aí, 47, né? 47. É, que quando é criado os dois estados, né? O Paquistão e a Índia, Exatamente. que foi uma solução, acho que objetiva, talvez, assim, de última hora. Pô, como é que a gente vai organizar esse território, né? Saem os britânicos, os colonizadores, como é que a gente organiza esse território? A solução rápida que eles encontraram foi: aqui é Paquistão, aqui é Índia, boa. E aqui é Caxemira e a gente disputa esse território. Então, quando existe esse... que foi um tratado que foi feito ali, né? Que esse instrumento de adesão, existiam uns argumentos contra a legitimidade dessa ação, que foi feita mais focada pela Índia, e tinha alguns pontos que eram importantes ali. Então, eles falavam sobre a existência desse documento original, se ele existia mesmo, que foi assinada a data de que aquele território era um território historicamente indiano. Houve fraude nesse tratado, houve coerção militar nesse tratado. Argumentava que o cara que assinou, que é o Hari Sai, né, já tinha perdido o controle de grande parte do território. E ele não tinha essa autoridade para decidir o futuro do povo, porque ele já estava enfraquecido, né? Além da sua soberania questionada, porque a galera também não aceitava ele como um líder que poderia ter tomado essa decisão. Houve violação do acordo, eles ignoraram a demografia da região. Por quê? Porque um dos argumentos que é usado até hoje pelo Paquistão é que a maioria da população é muçulmana. Se eu não me engano, é 70% da população dessa região, ela é muçulmana. Os outros 30% estão divididos em outras etnias e o outro grupo majoritário, os indianos, né? Então, houve outra situação que se surge e se fomenta naquele momento, era o quê? O debate de um plebiscito para decidir o que seria daquela região, onde a população local, de Caxemira ali, iria decidir qual que era as intenções da população. Se eles queriam ficar como território indiano, se eles queriam ser autônomos, né, um estado independente, e também se eles iam querer fazer parte do Paquistão. A grande questão, que eles levantam isso, né, como uma discussão na ONU até, o Paquistão, é porque eles sabiam que a maioria era muçulmana. E eles sabiam que a probabilidade de eles votarem para fazer parte do estado paquistanês era muito alta. A Índia, foda-se, não quis deixar que essas conversas andassem. Você sabe que vai perder, é melhor evitar, né? É. Assim, se eu vou perder, pô, pra que eu vou iniciar essa conversa aí pra botar em dúvida? Melhor não ter, né? Então, melhor Porque que não aí tenha. vai ter uma legitimidade popular que eu não quero. Exato. Eu quero controle da região. Isso também aconteceu mais recentemente na Ucrânia, né? A região do Donbás ali, onde tem as cidades de Luhansk e Donetsk, elas fizeram um plebiscito, se eu não me engano, em 2000 e, sei lá, entre 2014 e 2020. Também rolou um plebiscito porque eles não queriam fazer parte da Ucrânia, eles queriam voltar a fazer parte da Rússia, né? E é daí também que vem a parte do Putin de querer anexar esses territórios e reconhecer eles como territórios independentes, né? Ele não anexou, ele reconheceu como repúblicas independentes. Mas tá lá o exército dele. Mas é uma situação meio que semelhante. A gente tem esse caso até no Brasil, né? O Sul querendo separar, tá ligado? Tipo, porque eles falam de que a cultura é diferente, sabe? Plebiscito pra separar, você pode fazer o que você quiser, tá ligado? Se a federação não concordar, né? Porque, assim, essa separação tem que passar também pela concordância da federação. Sim, se a federação falar não, é isso. Se a federação falar não, o Estado ele não tem independência. E aí ele vai ter que conquistar a sua independência através de meios agressivos. O que eu acho que o Sul não tem capacidade pra fazer isso, não. Também acho que não. Eu acho que o Sul ia falir, cara, sem o resto do Não, país. eu acho que tinha que separar. Eu acho que tinha que deixar ele separado ali 10 anos só pra eles quebrar e ficar fudido e... E fazer bloqueio econômico, tá ligado? É. Aí, foda-se, toma no seu cu aí, vai. Vai vender pra quem nessa porra? Então, o que acontece? Em janeiro de 48, a Índia leva essa disputa toda pro Conselho de Segurança das Nações Unidas, né?
Ele leva isso pra ONU. E aí eles intervêm nesse debate, né, que estava desde 47, que estabelece uma comissão dentro das Nações Unidas para que a Índia e o Paquistão possam ser investigados e eles mediarem essa relação do debate dessas terras ali, para também mediar esses conflitos, né? Porque as pessoas já estão começando a morrer, porque tá tendo um conflito armado nessa região. O que acontece? Em abril, isso acontece em janeiro. Em abril de 48, a resolução, né, desse grupo, dessa comissão, levantou o seguinte, que eles tinham que cessar o fogo imediato, né? Não é para ter mais conflito já, ficar matando as pessoas, porque quem tá morrendo ali, embora indianos estejam morrendo e paquistaneses estão morrendo, a maior parte da galera que tá morrendo é o povo da Caxemira, que mais pra frente aqui a gente vai falar sobre isso, eles estão cagando pros dois, na verdade, né? Eles só estão meio que no meio de um conflito. Então, a resolução pede cessar fogo, a retirada das forças paquistanesas que estão ali, né? Tanto das tribos locais, quanto do Exército Nacional do Paquistão, que está na região do Caxemira. Eles pedem a redução progressiva das forças indianas, né, para um nível mínimo necessário, simplesmente para manter a lei e a ordem, né, e a realização de um plebiscito livre e imparcial sobre os olhares da ONU, né, que ia estar organizando esse plebiscito para permitir que o povo, tanto de Jammu quanto de Caxemira, decidisse o futuro, que eles iam querer, ou adesão à Índia ou adesão ao Paquistão. Ambos os países, teoricamente, aceitaram essa resolução de um cessar-fogo imediato, pra, tipo, não ter mais conflitos violentos ali. E foi formalizado isso no acordo de Karachi, que acontece em julho de 49. Ó, um ano depois. Olha só, o debate começa em 47, em 48 tem esse Conselho de Segurança aí pra remediar essa situação, né, e mediar também os debates. E em janeiro de 49, depois de um ano, que entra em vigor esse cessar-fogo aí. A grande questão, houve muitos problemas na implementação desse plebiscito, que era o mais importante, né? O que era, teoricamente, a vontade popular. O que a vontade popular queria disso? Então, houve uma falha da ONU, gravíssima, de implementar isso, apesar, né, de estabelecer esse princípio de autodeterminação do povo. Mas eles não fizeram isso muito bem. Então, isso deixou um legado de promessas não cumpridas pela ONU, que era, teoricamente, na década de 40, ela era muito mais... A ideia da ONU era muito mais forte do que é hoje, né? Ela tinha acabado de ser criada, né? Ela foi criada em 47, é nesse ano aí, não é? Final da Segunda Guerra Mundial, é isso, né? E aí, outro problema que tinha estava relacionado sobre a divisão física das terras. Porque a divisão que eles estavam fazendo das terras não levava em consideração as comunidades, as famílias, as identidades culturais. E esse conflito, ele vai empurrando com a barriga até hoje, né? Principalmente essas cicatrizes das identidades culturais, né? E essas divisões de terras que não faziam muito sentido para a população local, né? E depois a China entra no conflito também, tá, gente? Não quero falar nada aqui, mas a China também tá nesse conflito. E ela entra nesse conflito em 62. É, fronteira com a China, né? É fronteira com a China. E a China tem um super interesse nessa região. Então, isso basicamente é o início desse conflito. Então, pra quem tá escutando esse podcast agora, eu sugiro que você abra o mapa e vá olhar onde tá o Paquistão e a Índia, pra você entender aonde tá essa região da Caxemira. Porque ali tá bem na divisória montanhosa que faz com o Himalaia. Tá nessa base do Himalaia. E essa região do Caxemira, ela é importante por alguns motivos. Dentre eles, ela é super importante por causa das suas elevações das cordilheiras do Himalaia numa relação estratégica militar. Porque você tem a vantagem de estar em cima do Himalaia, você tem um bloqueio natural já para uma invasão. Então, é um lugar estratégico militarmente falando, né? Isso é um dos motivos de ter tanto interesse nessa região. Porque se você olhar ali, você não vê, tipo, debate sobre minério. Você não tem nada de recurso natural considerável para justificar esse conflito. É simplesmente um conflito territorial. É uma relação de controle de terras. Quando os países eles começam a ensaiar uma guerra um pouco mais generalizada, passa primeiro por essa fase de conquistar territórios estratégicos militarmente, né? Regiões mais altas. Israel faz isso no Líbano, né? Pegando as colinas de Golã, que é uma região alta que Israel ocupou e está ocupando até hoje, porque estrategicamente é benéfico, né? E aí o que é engraçado? Esse conflito ele vai se fermentando dentro dessa ideia da identidade desses povos e da região, de como que eles se identificam. E esse que é meio que o campo de batalha que justifica esses avanços, né? E essas resoluções nunca fechadas e concluídas nesse lugar. Por quê? Porque existe o conceito de Kashmiriyat, que é uma ideia
de uma identidade cultural sincrética na tolerância religiosa, que é frequentemente invocado, né, por eles, que a galera ali do Caxemir, teoricamente, existe essa ideia de tolerância religiosa. Você pode ser muçulmano, hindu, cristão, a gente, respeita isso. Que não é o caso, por exemplo, do Paquistão, que é um estado islâmico, né, e nem da Índia, que é um estado hindu. Sim. E isso é polarizado, essa discussão. Então, o conflito, ele tá sempre moldado nessa relação das identidades. E essa partilha violenta das terras, dos espaços, das famílias, das identidades que são feitas ali dentro dessa região. Então, a estratificação social por casta também é outro problema, né? Que é a relação hindu da região, né? Que tem essa questão das castas também. Que você tá numa posição, pra quem não sabe sobre castas, gente, de uma forma bem idiota aqui, simples, é basicamente o seu lugar de nascença, ele é o lugar que você vai ficar pra sempre dentro das estruturas sociais. Então, se você tá numa casta mais baixa, você vai fazer serviços que são considerados impuros, sujos, como, por exemplo, tratamento de esgoto, gari, transporte de corpos, né? Isso vai estar nas castas mais baixas. Que são os Dalits, Isso. né? Eu aprendi isso na Caminho das Índias. Isso, olha só, tá vendo? Novela ajudando. e é isso, exatamente isso. E aí, você tem as casas mais altas, que são essas castas que estão na governança, né, controle de território, militarização, e as castas medianas, né, que são as coisas normais. O problema da casta é que você, tecnicamente, não muda de casta. Então já existe esse problema de castas também ali, que tá moldando, né, as experiências das pessoas, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Você tem grupos tradicionais ali também, os Gujars e os Bakuals, que são da região. Então é um lugar muito vasto de diferenças culturais, que teoricamente 3 regiões reivindicam o seu espaço. Para vocês terem uma ideia, a Caxemira é uma das zonas mais militarizadas do mundo. Não é pouco, é muito. Então tem uma presença massiva de soldados, né, que moldam as relações ali dentro, porque, né, se você tá do lado indiano, você vai ter os soldados indianos, se você tá do lado paquistanês, você tá com os soldados, mas existem os grupos rebeldes que fazem ataques, e a gente vai chegar nisso pros tempos atuais, em breve, né, porque isso explica muita coisa. Então, existe muita operação de busca, existe muita vigilância, existe restrição de mobilidade, existe a humilhação dos povos, tudo por força dessa militarização, que é normal. Outro exemplo disso foi o que o Chay já citou, é o caso da Palestina e Israel, né, que você tem essa militarização e você tem essa humilhação, você tem esse controle de mobilidade, você tem nessa região de Palestina e Israel, você tem realmente eles querendo apagar da existência histórica, né, essa população. Você tem uma alienação política lá na Caxemira também, que acontece. Então, tudo isso são reflexos desses conflitos que acontecem. E aí você tem uma insurgência, né, em 1989. E aí eles são acusados de uma eleição fraudulenta, né, que é o que meio que eclode essa insurgência. E eles falam que o país tem uma governança horrível, né, falta oportunidade de crescimento, de trabalho dentro do país, e a população acaba, um grupo da população da Caxemira faz essa insurgência, que é liderada por grupos islâmicos buscando a independência da Caxemira, que é uma parada assim, são grupos que são teoricamente pró-Paquistão, mas eles teoricamente estão ali tentando a independência da região, né? Mas existe, claro, que a Índia vai suprimir essas insurgências porque eles querem que se foda, né? Eles não querem que aquele pedaço de terra seja do Paquistão ou muito menos independente. E isso é muito foda, porque você tem um êxodo muito grande ali dos Pandits, que são dessa região da Caxemira, né, do Vale da Caxemira ali, entre 1989 e 1990. Então, existem assassinatos seletivos nesse período por causa dessa insurgência, ameaças, há um crime de violência, de falha, né, do Estado de proteger as pessoas. Então tem fuga de milhares desse grupo étnico dos Pandits que saem da região. Então as narrativas sobre os conflitos ali, elas são muito polarizadas, né? E é visto também como uma limpeza étnica que acontece ali dos hindus que estão naquela região. É um conflito trágico, assim, na real, tá ligado? E isso tudo em plena Guerra Fria, né? Isso tudo tá acontecendo ali na década de 70, é plena Guerra Fria, né? Aqui já é final, né? Aqui já a União Soviética já tá em dissolução, que é 89 e 90, né? Ah, tá. É. 89 e 90 a União Soviética ela já tá respirando com aparelhos, assim, né? Não, já tá no processo de desmembramento, né? Porque aqui, se eu não me engano, em 90, eles já abrem a votação, né, para
os países membros, porque o pessoal acha que a União Soviética era uma ditadura, né? Mas não era. Eles podiam fazer plebiscito para se dissociar da União Soviética, que foi o que aconteceu na União Soviética na década de 90. Bom, a gente pode fazer um episódio só sobre a União Soviética, né? Pra entender bem essa história. Também. Porque tiveram vários, pelo que eu sei assim por cima, tiveram plebiscitos e a maioria da população não queria a dissolução, né, dos países membros da União Soviética, não queria. De alguns países, não todos. Mas aí rolou golpe, bombardeio, avião, caramba, né? Teve um conflito nesse momento. Aí não foi uma coisa tão pacífica quanto Pedro Bial nos mostrou ali nos anos 90, né? Que ele fez a cobertura. Do Muro de Berlim. Não, tem várias coisas acontecendo ali. Teve perestroika antes, já teve a tal da abertura econômica, restauração de capitalismo, tudo mais, né? Que vem desde do Khrushchev. Então depois desse período, né? Dessa insurgência que acontece ali, você vê que tipo teve muitos problemas crônicos que aconteceram na região, principalmente sobre a saúde mental, né? Então vários estudos levantam ali que a galera ficou com uma depressão, ansiedade, né? Ficou com aquele transtorno pós-traumático, né? O famoso PTSD, Post-Traumatic Disorder. Meti o inglês, hein? Meteu, hein? Então, tem um trauma coletivo ali na memória das pessoas até hoje sobre isso, né? Não é pra menos. Então teve muita violação dos direitos humanos, né? Com documentações, assim, falando sobre isso. Tem mortes ilegais, tem a tortura, tem gente que desaparece, tem detenções arbitrárias. Tudo isso tá acontecendo nesses grupos militarizados que estão nessa região. Então, além de todos esses conflitos, né? Você tem o quê? Um problema muito grave na economia da Caxemira. Porque ela tem um potencial ali de crescimento, sabe? É um lugar muito vasto etnicamente, culturalmente. Mas a violência, ela meio que acaba com a ascensão de qualquer forma dessa região, né? Então isso gera o quê? Uma falta de oportunidade econômica, né? Os jovens não sabem o que vai ser do futuro, tem um problema alimentar, tem o recrutamento, né, de grupos militantes também desses jovens. Então você tem esse desemprego, você tem pobreza, você tem a dependência de a ajuda socioeconômica nessa região muito grande. Então isso é uma problemática muito grande. Passando isso, né, passando ali por 20 anos depois desse conflito, né, na verdade 30 anos depois dessa insurgência, né, você tem no dia 5 de agosto de 2019, o governo indiano ele revoga esse artigo, né, de 370 que eles tinham colocado lá atrás. Eliminam esse estatuto que existia ali dessa junção do Caxemira, né, abolindo alguns artigos desse estatuto que existia. E a justificação que eles fizeram foi a integração e desenvolvimento da região. Para muitos da galera de Caxemira, isso foi um ato unilateral, né? Não houve uma conversa com ninguém. Né? Isso foi uma traição, um antidemocrático que eles fizeram. E agora, viu, gente? 2019. Foi ontem isso. 19 já com o atual primeiro-ministro indiano, né? Que é o Narendra Modi. Que se pinta como um líder espiritual e o caramba. A gente pode falar dele depois, entrar no perfil. Então, muitos líderes políticos foram presos, né? Atividades políticas foram restritas. Teve uma delimitação de círculos eleitorais, né? Para favorecer um partido específico na região de Jammu, diluir o poder do vale, sabe, daquela região. Então várias coisas foram feitas de forma arbitrária pela Índia. Então, ali em 2019, esse pós-2019, foi marcado por um ambiente de muita segurança, de bloqueio de comunicação, de intensificação militar. Aumentou essa preocupação novamente, desde a década de 90, sobre os direitos humanos na região também. O que estava sendo feito com a população local. Porque a gente tem que evidenciar aqui, porque a população local, boa parte dela, não está nem do lado do Paquistão e nem do lado da Índia. São pessoas que estão tentando viver a vida delas e a sorte da vida delas está à mercê de um conflito que eles não têm controle. É uma situação muito semelhante com a da Palestina, né? Eles não têm uma força de defesa própria. Eles também não têm grandes partidos políticos ali com braço armado como o Hamas, por exemplo. E fica no meio desse conflito, né? A gente viu em 2019 que teve invasão de universidade, teve uma série de atrocidades aconteceram ali. Quem tiver interesse, dá um Google aí, dá pesquisa no YouTube, que tem uma série de vídeos assim das forças policiais invadindo, descendo o cacete nas pessoas. É uma parada extremamente violenta.
E aí o que nos traz isso? Depois de 2019, a gente tem agora, né? Final de abril, houve o assassinato de 26 turistas na região da Caxemira por um grupo, né, que reivindica a separação da região islâmica. E eu não sei se vocês acompanharam isso, mas foi meio dramático a situação. É engraçado porque eu vi essa notícia que saiu agora, né, recente, do ponto de vista do vídeo que foi postado. Tem um cara descendo de tirolesa. Você viu esse vídeo, Chay? O cara descendo de tirolesa e o massacre acontecendo embaixo dele, né? E ele gravando um daily vlog assim, falando, sorrindo. E o pessoal correndo embaixo dele, assim, fugindo da bala. E ele, tipo assim, ele nem se tocou no que tava acontecendo. Você vê que o cara, ele não tá nem vendo o que tá acontecendo. Porque ele tá sorrindo no bagulho, porque ele tá na tirolesa, ele não tá prestando atenção. Ele tá numa tirolesa, né? Vamos combinar. Qualquer pessoa numa tirolesa tá aproveitando o momento, não tá olhando pros arredores. E aí você olha atrás do cara, você vê a galera correndo. E aí eu fui me aprofundar um pouco mais sobre o que aconteceu ali. Esse grupo, né, islâmico, que é pró-Paquistão, eles faziam o quê? Chegavam na pessoa e perguntavam qual é o seu nome. Se seu nome não fosse um sobrenome islâmico, eles te matavam. Foi assim que essas pessoas morreram ali. Literalmente, ele chegava e perguntava: Chay, qual que é o seu nome? Aí ele falava o seu nome completo. Ah, beleza, você não é islâmico, então foda-se, vou te matar. Entendeu? Foi assim que aconteceu. E aí, depois desse ato, né, violento que acontece agora, o presidente do Paquistão falou que a inteligência deles descobriu que a Índia ia invadir o Paquistão. Ou a Caxemira, né? A região da Caxemira ali. Mas aí, a Índia falou, não se manifestou sobre isso. Eles não falavam que tinha um projeto. Eles não falaram nada. Mas, até então, ele falou que no período de 24 a 36 horas, a Índia iria invadir a região. Até o exato momento, nada aconteceu. Ao momento que gravamos esse podcast, não houve uma invasão ou uma ação militar da Índia. É o que a gente sabe até então. Pode ser que alguma coisa aconteça daqui pra frente, mas até então, não tem nada. O que a gente sabe é o seguinte: a galera da região de Caxemira já tá se preparando para uma guerra entre a Índia e o Paquistão. Essa é a situação atual. As pessoas já estão ali com os olhares para esse conflito, que eles são as vítimas, né? Essa que é a grande relação. A relação ali, diferente de uma Palestina, ao qual a população ela é da região, né? E eles estão tomando o espaço deles, né? Vamos dizer assim que seria um conflito de duas nações, Palestina e Israel. Nessa relação aqui, os cidadãos, na verdade, eles nem participam disso. É simplesmente um conflito entre Paquistão e Índia. E a população de Caxemira, ela tá à mercê da boa vontade dos dois. Ela tá aí esperando o que vai acontecer desse conflito, né? Na verdade, a população... Eu acho que da perspectiva deles, a população é a menor preocupação deles, sabe? É meio que foda-se. Então, assim, o que importa é a região, é o controle da região. É, mas eu acho que a ideia é mais ou menos isso mesmo. Eu vi uma entrevista, né, eu tava vendo um mini documentário sobre esse problema na Caxemira, né, e aí eles entrevistam as pessoas, né, da região. E aí você vê que tem gente hindu, você tem gente muçulmana, você tem gente, tipo, muçulmana de tal de burca, tá ligado? E a resposta deles é a mesma. Tipo assim, gente, a gente não tem o que fazer aqui, sabe? A gente, tipo, fica à mercê, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã por causa do Paquistão. E eles falam dos dois lados, do Paquistão e da Índia. É indiano falando isso também, tá? E é muçulmano falando isso. Não é que, tipo assim, tinha um lado da história. Os dois grupos religiosos, étnicos, só esses dois grupos, assim, eu tô falando de uma forma bem generalizada, porque como eu falei no começo, é uma região muito misturada. Tem muita população étnica ali, que não é indiano e muçulmano. Existe vários outros pequenos grupos étnicos ali dentro, na Caxemira. E, teoricamente, eles levam essa ideia mesmo de viver em paz entre eles. A galera da região vive em paz. Eles respeitam a religião, né? Não existem esses conflitos. Mas eles não têm controle sobre a boa vontade da Índia e do Paquistão. A grande questão é o seguinte, porque a gente tem, nesse cenário todo, a China, que teoricamente reivindica aquele território também. Mas eles têm um pedacinho de terra deles e eles até então se manifestaram do ponto de vista para os dois resolverem esse conflito de uma forma pacífica. A China se manifesta nessa relação atual. Mas por que é problemático a China em tudo isso? Porque a China, ela tem um acordo muito grande comercial, estratégico e político com a Índia. Porque a Índia faz parte do BRICS. E a China não tem um interesse, hoje, atual,
em mudar o status quo internacional. Ela quer que o mundo continue funcionando do jeito que está. Por isso essa guerra, né, junto com os Estados Unidos, esse conflito com os Estados Unidos das guerras tributárias que está acontecendo. Porque a China não quer mudar o status quo. E se ela entra nesse conflito com a Índia, isso é uma problemática muito grande. Porque ela agora está focada nos Estados Unidos. E ela ter que focar militarmente nessa região é problemático, principalmente porque eles também estão de olho numa tomada simbólica de Taiwan. Então, o espaço geopolítico mundial está muito complicado. A gente está passando por uma mudança, né? Transformações de fronteiras estão acontecendo e vão acontecer, né? E isso quer dizer que nós estamos aonde? À mercê de guerra. A véspera de uma grande guerra. Que pode acontecer amanhã ou daqui a alguns anos, né? Quando a gente fala que a gente está às vésperas de uma grande guerra, é isso. Esse conflito ele pode ser deflagrado amanhã, daqui uma semana, daqui a 10 anos. Mas está acontecendo, né? Ele já começou. Ele já está se desenrolando. Foi basicamente a Primeira Guerra Mundial? Porque assim, parece que a Primeira Guerra Mundial acontece depois da morte do Duque. Do Franz Ferdinando. Parece que foi por causa do Franz Ferdinand que ele morre, né? Ali na Áustria-Hungria, né? Que era o Duque. Que isso que gerou a Primeira Guerra Mundial. Não foi isso. Não. Isso foi um estopim. Exato. Tá faltando isso. Tá faltando isso hoje, miojo, pra gente entrar nesse momento, né? O estopim. O estopim não aconteceu ainda, mas em algum momento ele vem. É característico das economias capitalistas, né? Porra, a guerra é parte do negócio. Então, assim, uma hora ela vai acontecer. A guerra é o negócio. Ela é o negócio, Para pensar, como que foi o período, se a gente analisar historicamente, como que a gente justifica o capitalismo de 1500 para cá? Que é ali onde está se consolidando o capitalismo, né? Em 1500. Né, com os burgos crescendo, né? Você tem essa galera que tá fazendo navegações. Como que o capitalismo se consolida de 1500 para cá? O que aconteceu de 1500 para cá? Não é no amor, não é na conversa. A gente sabe muito bem disso, né? É o desenvolvimento de guerra. É na guerra, é no desenvolvimento bélico das forças militares, né? Na estratégia militar. Porque não existe nada mais lucrativo do que guerra. Não, é isso, né? A economia capitalista, ela chega uma hora que ela entra em crise e a guerra é uma consequência. Mas é uma consequência, assim, bem-vinda até, né? Porque os caras fazem grana com isso, faz muita grana. E de lá pra cá, isso só aumentou, né? A gente vê que a guerra, ela é o grande espectro que ronda a humanidade. Quer dizer, não sei nem se é um espectro, porque ela é muito presente. Juro pra vocês, afeta 100% a vida das pessoas, mesmo que o seu país não esteja em guerra. Não só falando da relação econômica, mas, pô, a gente olhar do desenvolvimento capitalista, a gente vai ver a moda, ela vai caminhar junto com a guerra, com a militarização, né? Antigamente, ali antes da antes da porra do capitalismo se consolidar... Caralho! Os reis, os burgueses, eles tinham uma vestimenta que não era própria para ir pro combate, né? Os caras usavam a saia. A saia era parte da indumentária masculina. E isso... Assim, Europa, tá? Eu tô falando, né? Salto alto. Salto alto, sapato... Mulheres, não achem que sapato de salto alto foi feito para vocês. Na verdade, eram feitos para a aristocracia. Para os homens da aristocracia. Exato. Porque eles eram baixinhos. E aí eles se sentiam superiores com salto. E aí, conforme a gente vai evoluindo as forças produtivas e tudo mais, e a gente vai entrando nesse período de armas modernas, AK-47, fuzil de assalto e o caramba, a indumentária militar ela vai mudando também, né? Ela vai passando de uma coisa pomposa para uma coisa tática. A gente vai ter trench coat. Da onde vem o trench coat, que é o sobretudo? Era um casaco usado nas trincheiras. Da onde vem a jaqueta bomber, aquelas calças cheias de bolso. Tudo isso é um reflexo... A popularização do coturno, né? A popularização do coturno. É tudo reflexo da indumentária militar que vem para a sociedade. E a gente começa a absorver essas coisas cada vez mais. Hoje a gente tem esse movimento também numa galera que usa um tech wear, uma coisa assim mais tecnológica, mas que também tá pegando, tá olhando ali pro tecido usado pelos militares, para como eles fazem, tá ligado? Então assim, a guerra ela é o motor da sociedade capitalista, basicamente. Ela vai influenciar tudo, meu irmão. E a gente vê esses estopins, porque assim, eu acho que desde a Segunda Guerra Mundial, a gente nunca viveu um período de tantos conflitos acontecendo ao mesmo tempo no mundo. Eles não estão unificados, né? Não é o lado A contra o lado B, mas tem um monte de conflito acontecendo. E os mesmos atores estão lá.
E até nos primeiros 2 conflitos, né? Esse lance de guerra mundial, a gente pode falar que teve até mais, porque tiveram mais conflitos envolvendo países, né? As próprias guerras napoleônicas eram um conflito global, mas a gente não chama, né? A gente não dá esse nome. Muita gente questiona isso, né? É que a pessoa fala sobre guerra mundial, né? Na verdade, É guerra mundial quando chega na Europa. é uma isso. guerra europeia. Quando chega na Europa é guerra mundial. Mas assim, eles estão fazendo guerra desde da fundação do capitalismo, cara. Isso é, assim, histórico. Mas é isso que a Europa sabe fazer: comida ruim e guerra, cara. Comida ruim e guerra. Isso. Não tem nada demais que eles fazem. Aquela, sabe, sopa de batata, mano. Você é louco? Aquele feijãozinho frio no café da manhã, uma salsicha. Ou se não, né, a parada de dominação do homem com o animal, né? Que aí você vem com essa culinária francesa aí do foie gras, essas coisas que são abusos, mas é o que quer expressar a dominação francesa sobre o banal, né? Sobre o animal, sobre o menos desenvolvido. Sim, Então, a Europa, a gente olha assim esses períodos de guerras quando é Europa. Porque, mano, a África tá em conflito desde o final do Império Britânico. Eles estão se matando desde essa época, por causa de controle territorial, controle tribal, relação religiosa, divisão étnica. Isso tá acontecendo na África, mas ninguém considera isso um massacre, ninguém considera uma guerra, todo mundo tá cagando. Ah, aconteceu no Sul? Foda-se. Eu falei no começo de alguns, assim, conflitos que estão acontecendo, eles estão para acontecer em todos os continentes praticamente, mas tem muitos que a gente nem citou ainda, né? A gente tem um genocídio acontecendo em Ruanda, tem uma série de massacres acontecendo em vários países da África que não ganha noticiário, né? A gente tem que ir atrás para saber exatamente o que está acontecendo, é muita coisa. Mas quando esse cenário começa a se desenhar, começa a crescer, começa a ter muito conflito em diferentes localidades, uma hora isso vai se tornar um único grande conflito. Porque as guerras regionais, elas começam a afetar a economia global. E aí você começa a ter coalizões. É aí que a gente ainda não entrou nessa fase, mas a gente ainda vai entrar numa fase de se formar coalizões, né? Aí a gente pode olhar, por exemplo, para os blocos econômicos. A gente tem o BRICS, do qual a gente faz parte. A Índia também faz parte. A Rússia também faz parte. A China faz parte. É uma situação complexa, mas que a gente já tem alguns indícios do que tá por vir aí, né? A gente não pode cravar porque o mundo é uma grande caixinha de surpresa. E a gente não tem contrato militar, né? Esses contratos do BRICS, eles são uma só econômico, não é militar. Não é que nem a OTAN. A OTAN é um acordo de defesa, né? Que pega os países da Europa, os Estados Unidos, Canadá, eu acho. Não sei se o Canadá tá também, Israel. Os Estados Unidos enforça a economia através da militarização dos espaços. Que é isso. Você tem a OTAN como se fosse, tipo, o seu cachorro que tá vigiando a Europa. Mas o interesse é econômico dos Estados Unidos, né? Sempre foi. A OTAN sempre foi os Estados Unidos brincando no playground da Europa. O BRICS já não, né? É um acordo econômico. E o fato de, tipo, a China e a Índia tá muito próximo nesse conflito aqui da Caxemira, né? É problemático, né? Pra esse balance, teoricamente, militar do mundo. Porque é um conflito que faz fronteira com ela, né? Tá ali no... Não, tá direto ali relacionado. Sim, sim. Não, e assim, a China, ela tem um pedaço da Caxemira que foi cedido pelo Paquistão, né? Então ela... Por causa de guerra também, Por causa de guerra. Né? Ela tem esse pedaço ali e, pô, ela meio que tá, de certa forma, inserida no conflito. Não é tipo um território cedido, tipo o Acre, né? Que foi cedido pela Bolívia pra gente construir a ferrovia. Um espaço cedido por causa de guerra, foi tomado. Não foi pacífico, né? Tipo, eles tomaram, a China tomou aquele espaço. Pô, ela tá envolvida, né? Não tem como. Mas num cenário de Paquistão e Índia, bom, a China, ela tem um lado aí, né? Talvez ela faria uma mediação do conflito. Eu acho que a China não tem lado, cara. Eu acho que a parada dela é, tipo, mediar, beleza. Porque no final ela também quer o território. É que a política dela é de não interferência, né? Eles não interferem nas decisões políticas externas. Ela reage a isso. Então, ela tá ali só observando, né? Porque a China também tem arma nuclear, né? A China tem também, né? Tem. Eu não acho que a China vai se envolver. Eu acho que, tipo, eles vão tentar ficar nesse discurso de resolvam pacificamente, mas eu acho que se estourar um conflito ali, a China só vai se envolver se eles invadirem a Caxemira chinesa. Aí eu acho que vai ser a problemática, entendeu?
Aí a China se envolve. Aí foda-se se é a Índia. Porque a China não vai deixar. Porque a China deixar, por exemplo, a Índia invadir o território, isso mostra a fraqueza do governo chinês. E sim. o governo chinês, ele não quer se mostrar fraco. Principalmente agora com esse conflito com os Estados Unidos. Então, com certeza, a China iria revidar. Mas só se for uma invasão no território chinês da Caxemira. Eu acho que, fora isso, eu não consigo enxergar a China fazendo nenhum tipo de ação militar ali, né? Só se for pra defesa, porque eles vão falar que é defesa da soberania nacional, né? E tem que ver isso aí também, porque acho que, se eu não me engano, 2027 ou 2028 é quando acaba o mandato do Xi Jinping, né? Eu não sei se ele continua com uma eleição ou se tem uma troca. Mas é que na China, cara, eu acho que aí, puta, mano, a China é complicado. Porque assim, na China, se você parar pra pensar, o Xi Jinping pode sair, mas o projeto de país, ele já tá estabelecido. Sim, não. O Partido Comunista é muito forte, então, tipo, o Xi Jinping, ele é só o presidente, cara. Ele não é o líder do partido, você entendeu? Sim. É tanto que as assembleias, que é um bagulho que o Brasil precisava aprender, as assembleias do Programa de Desenvolvimento Nacional da China são muito fortes. São muito fortes. Então, o que a China tem como projeto de futuro já tá escrito. Então, mesmo que o Xi Jinping saia e entra outro presidente, ele vai ter que estar alinhado com o projeto de país. E o projeto de país dele também tá pensando no projeto de relações internacionais. Não é um projeto... Tipo assim, claro que eles estão levando a China em primeiro lugar, né? Eles estão pensando em China como primeiro lugar, mas a China, para estar em primeiro lugar nesse pensamento, também exige uma racionalização das relações internacionais de China com o resto do mundo. Entendeu? Então eu não acho que... Isso é um bagulho mais preocupante em democracias frágeis, né? Como é Brasil, Estados Unidos, Europa, num ponto de vista geral. Porque eles têm essa ideia imbecil do meu ponto de vista, né? Essa ideia imbecil de pluralidade política que gera essas bizarrices, entendeu? Sim. Você gera tipo um Donald Trump, você gera um Adolf Hitler, você gera um Mussolini, você gera um Bolsonaro, né? Porque existe um problema democrático nessa relação de pesar os valores, tá ligado? O que a sociedade precisa pra progredir, tá ligado? E a China não tem, aparentemente, ou se ela tiver, ela esconde muito bem, mas aparentemente ela não tem esses problemas de conflito ideológicos internos. O foco da China é desenvolver o país, ponto. E ela faz isso dentro do Partido Comunista. Por quê? Porque ela cortou umbilicalmente a insurgência neoliberal. É isso, acabou, tá ligado? Foda-se. Foram pra Taiwan. Foda-se, é nosso também. Tipo isso, tá ligado? Desse mal a China não sofre, né? A gente pode ter muitas críticas ao governo chinês, que é meio bizarro, né? A gente... Eu não sei, o que crítica contra o governo chinês? Não, eu falei isso da boca pra fora. Tipo, desculpa, respeite sua opinião. Não, falei da boca pra fora. Falei da boca pra fora, porque eu imediatamente refleti, pensei, porra, eu nem sou chinês, velho. E outra, tipo, o que a China tá se mostrando? Eu acho que a China tem um problema nas relações internacionais, na relação de controle. Lógico que tem um monte de coisa. A gente pode discutir isso vastamente, na relação de eles fazerem o dumping, né? Você abre uma indústria em outro país, que o país é forte na produção, então, por exemplo, o Brasil produz aço. Aí a China começa a vender aço pro Brasil. E o governo brasileiro não estabelece tarifas, né? Taxas, impostos. Eles vendem o aço a um valor irrisório, muito barato, e aí você quebra a indústria nacional, e aí depois que você quebra a indústria nacional, ele tem controle do fornecimento do aço. E aí ele pode colocar o preço que quiser. A China faz isso? A China faz isso. Mas ela faz isso porque os países permitem fazer. Exato. A gente pode ter críticas à forma como ela faz essas políticas, mas ela tá jogando dentro da regra, né? Por exemplo, a Shein, ela trouxe um outro conceito de moda, né? Que é o ultra fast fashion, que é uma parada assim, produzir milhões de peças por dia. E isso ela faz realmente se aproveitando da fraqueza da constituição de outros países, que é onde ela vai e coloca a fábrica. Sei lá, onde tem fábrica da porra da Shein, aqui no Brasil deve ter também. Não, mas é mais barato enviar da China, cara. Não precisa ter fábrica no Brasil, porque é mais barato produzir lá e mandar. É essa que é a questão. Porque não existe uma política de proteção. Aí, quando vem a política de proteção, que foi, por exemplo, os impostos, né? Que iam ser cobrados, o brasileiro reclama. Mas ele não entende que se o governo não fizer isso, a pequena indústria têxtil que existe no Brasil ainda quebra. Vai pro caralho,
Aí o brasileiro fala, mas aí tiraram minhas compras da Shein e tal, não sei o que lá. Eu falei, porra, foda-se você, cara. Por quê? Porque quem tava se aproveitando disso eram pequenos varejistas que não estavam comprando produto nacional e estavam revendendo um produto chinês aqui no Brasil. Sim. E isso é problemático. Eu acho que a China faz isso na região ali com a Índia e com o Paquistão. Eu acho que também faz, sabe? Esse controle geopolítico deles é muito grande. Sim. Mas eles têm esse processo de desenvolvimento também dos países, né? Eles não simplesmente fodem, sabe? Mas nessa relação da Caxemira ali, eu acho que a China não vai se envolver. Talvez ela haja como mediador da relação, porque é de interesse deles também, não ter conflito, né? Porque se tiver guerra ali, é na fronteira. É dois frontes diferentes, né? Se ela estiver planejando uma reintegração da ilha de Taiwan para os próximos anos, seriam dois frontes diferentes, né? Porque Taiwan a gente sabe que vai dar conflito com os Estados Unidos. Taiwan é chinês, cara. Taiwan é chinês, é território chinês, a China tem direito de reintegrar, foda-se. Assim como Hong Kong também é território chinês. Assim como o Rio Grande do Sul é nosso. Eles podem se achar alemão, aquelas cidades lá que o pessoal só fala alemão, tipo, foda-se. Você pode falar a língua do meu pau. Mas é que é Brasil, porra. Tá ligado? Foda-se. Você não vai separar desse caralho. Sabe por quê? Não é nem porque vocês são outros, é porque a gente não quer. Tipo, vai ficar aqui esse caralho. Foi isso, né? Deles, entendeu? Então foda-se. Sabe? Eu acho que o grande problema mesmo, pra mim, do meu ponto de vista, são os abusos da região que acontecem com a população local. Que pra mim é o que mais bate comigo nesse conflito. Gente, porque eu tive que estudar pra esse episódio e, assim, quando você começa a ver a população mesmo, os problemas que as populações sofrem, é aí que o bagulho bate, mano. Porque, tipo, mano, meio que foda-se a Índia e o Paquistão. O problema é a população da Caxemira e das mediações ali, cara. Porque eles que estão morrendo. Eles que estão passando por esses extremismos também, né, de uma população local, mas muito influenciado por esse embate internacional e um conflito. E quem paga sempre é o trabalhador. Na guerra, em todo conflito, toda guerra, é histórico isso, né, bandeira histórica dos comunistas ser contra a guerra, exatamente por causa disso que você acabou de falar, Miojo, que quem morre é o trabalhador, é o povo trabalhador. Claro que a gente vai ter, depois de Marx, a gente vai ter o Lenin, vai ter o Mao, que vão falando, não, a gente tem que combater o poder material com poder material, tem que ter um fuzil no ombro de cada trabalhador. E tá certo, porque assim, senão, o que acontece é que esses países, essas pequenas populações, ficam à mercê dos grandes que estão em volta. Que não estão olhando pra eles assim, não, vocês são um Estado-nação e vamos lhe conceder, né, um território. Vamos reconhecer vocês. A gente tem uma série de países que não são reconhecidos. Tem a Palestina, que é reconhecida por muitos países, mas não é respeitada a sua soberania. Tem a Caxemira, tem o que eu falei lá atrás do Alto Karabakh, do Nagorno-Karabakh, no Azerbaijão, que é um território armênio. Tem Rojava, no norte da Síria também, que é também uma região autônoma. Tem uma cultura própria, que são territórios onde as diferenças religiosas convivem em harmonia. Elas não estão em guerra. E a briga religiosa, ela vem meio que de fora, tentando separar quem tá lá dentro, entendeu? A mesma coisa que acontece aqui, eu acho. E a situação da Caxemira, cara, pra mim, eu vejo muito como desses outros lugares. É uma situação, assim, desesperadora e com um prognóstico que eu não vejo coisas boas pro futuro, sabe? Ainda mais a Índia, com o governo fascista da Índia, né? Porque o Narendra Modi, ele é um cara de extrema direita que persegue quem não é hindu dentro da própria da Índia, né? A Índia tem uma maioria hindu? Tem, mas tem outras religiões lá dentro. Mas esse esquema de casta, ele até teve uma lei recentemente que tirava direito de pessoas de outras castas. Por exemplo, você não pode ir nesse hospital mais, você não pode frequentar mais essa escola. Que muda totalmente a vida da pessoa e é característico de fascista, tá ligado? Você ter essa postura. Governo totalitário, Totalmente totalitário. Que é o mesmo esquema da Rússia também, né? Que é o mesmo esquema da Rússia. Sabe, é proibido ser homossexual na Rússia. A gente não fala muito desses caras, né? Porque o mundo hoje tá cheio de fascista, velho. Mas esses caras, porque esses caras comem pela borda, né, mano? Eles não são o idiota de um Trump. Eles estão fazendo a violência de uma forma mais requintada, né? É quieto, é dentro do país, sem muita mídia, né? Eu não sei dizer qual foi a ascensão do Modi na Índia, mas ele tem um lance de ser um guru espiritual, iluminado, e o caramba. Ele é de uma casta privilegiada, então ele favorece
a casta dele. E ele é um tremendo de um fascista. A gente não fala muito desses caras, né? O Modi, o Orbán, o Sisi no Egito. Tem uma porrada desses malucos aí que realmente eles não estão em evidência na mídia. E pior, eles não são tratados como aquilo que eles são. Que são, tipo assim, meu irmão, Hitler hoje é mato no mundo. É o que mais tem. A gente tem Donald Trump, tem Bolsonaro, tem Bukele, tem Orbán, Putin, Modi, Netanyahu. Vixe, velho, isso aí dá pra fazer um episódio, dá pra fazer uma série só desses malucos aí. Dá pra fazer uma lista de classificação. E assim, gente, que nós vamos terminando esse episódio, né, com esse prognóstico depressivo do futuro, porque as relações internacionais estão movendo muito rápido. E eu acho que foi importante a gente levantar esse conflito que está acontecendo nessa região da Caxemira aí, entre o Paquistão e a Índia, porque isso tem impactos no mundo inteiro. Como o próprio Charles já falou aqui no episódio, mesmo seu país não estando em guerra, você é afetado pelas guerras nesse mundo globalizado. Beleza? Quero agradecer a presença de todo mundo que esteve aqui até esse momento. Novamente, aquele lembretinho rápido para você seguir a gente no TikTok e também no Instagram. E se você quiser também no nosso canal do YouTube, onde estamos postando um episódio lá, para você poder ouvir na plataforma que você se agrade melhor. Já o TikTok e o Instagram, para você ver os nossos comentários, os nossos textos que a gente escreve lá, para você dar uma olhada e entender melhor, ou de uma forma resumida, o que os nossos episódios estão falando, beleza? Não se esqueça do nosso Apoia-se, porque também é uma outra plataforma super importante para manter esse canal vivo. Exatamente. Deem uma olhada lá no nosso Apoia-se, dá uma conferida nas recompensas que a gente tá produzindo ainda. Vai vir mais coisa, a gente deu uma paradinha, mas logo mais tem muito mais coisa. Tem ali as metas, né, de 5, 15, 30, 50, 100 reais, de quanto você puder contribuir com o nosso trabalho, se quiser, se puder e se achar necessário. Sem coação, por favor. Mas nos apoie, se puder. É isso. E dessa forma nos despedimos de vocês. Quero agradecer a presença de todos. Vejo vocês no próximo episódio. Um abraço, um cheiro. Tchau, tchau. Falou, valeu!